É. Bom, esclarecido então. Vamos falar do São Paulo? Vamos falar do São Paulo porque foi eliminado no Campeonato Paulista, deu toda aquela polêmica, agora já foca no Campeonato Brasileiro, faz a estreia contra o Sport. Mas, PVC, os bastidores estão pegando por lá? Júlio Casares está sendo pressionado pelos conselheiros? O que está acontecendo no São Paulo? É o mesmo caso que eu falei agora há pouco do Neymar e do Hulk. O resultado atrapalha muito. Mas tem muita gente discutindo o crescimento da dívida, que já bateu em 900 milhões de reais, aparentemente. E está batendo perto de... Está se aproximando de 1 bilhão. Não é uma dívida como a do Corinthians, por exemplo, mas é uma dívida que o São Paulo nunca teve na vida. E a questão dos resultados esportivos, porque o Júlio Casares foi eleito em 2020, ganhou o Paulista de 2021, a Copa do Brasil de 2023, que é um título extraordinário, mas à medida em que os campeonatos... E a Supercopa não é tão extraordinária quanto a Copa do Brasil. A Copa do Brasil era um título inédito, a Supercopa também era inédito, mas a Copa do Brasil é um título que São Paulo de fato queria. A Supercopa é uma abertura de temporada. Ninguém vai jogar a Supercopa para perder, mas é abertura de temporada. Então tem pressão. Tem muita gente perguntando, até cobrando a gente. Eu recebendo mensagens. Por que o Júlio Casares não é cobrado? Mas a gente cobra, a gente está no Júlio Casares, a gente fala que a dívida aumentou, a gente fala que não teve título, a gente fala que tem a questão... Salário atrasado. Salário atrasado, que agora tá sendo quitado o direito de imagem, do direito das luvas. A gente está falando sobre isso, a gente só não é mal educado. Ninguém precisa ser mal educado. Não espere da gente aqui abrir uma câmera e ficar gritando, berrando, que não é o nosso estilo. É um absurdo! Não, Clube do ódio você não vai ver aqui. Jamais. É isso aí. Então, esse é o ponto. Mas tem cobrança e isso sempre vai chegar no Conselho. Vai chegar no Conselho e vai se refletir no Conselho Deliberativo. Hoje tem uma cobrança para ele perguntando sobre a questão do empresário grego em relação à negociação das divisões de base. Ele tem respondido que tem tido conversas e que a soberania é do São Paulo, mas tem uma série de contestações que aumentam sempre à medida que os resultados não vêm. A questão é que o São Paulo precisa, de fato, equacionar a situação econômica. O São Paulo não pode ter uma dívida que bata em... Não bateu, mas não pode ter uma dívida que bata em R$1 bilhão. O São Paulo tem que resolver essa questão. O São Paulo nunca foi um clube de uma dívida estratosférica. E dentro do São Paulo, existe assim de continuidade da gestão Júlio Casares. E o Júlio Casares tem a maioria dos grupos políticos a favor dele, né? E ainda não há uma decisão sobre quem vai ser a sucessão do Júlio Casares quando o Júlio Casares deixar a presidência. Fala-se muito do Belmonte ainda não tem convicção se ele vai ser candidato à presidência. Fato é que, assim, se bater 1 bilhão a dívida do São Paulo, a gestão do Júlio Casares vai começar a entrar em xeque. Isso é fato, vai começar a ter muito questionamento. E o problema, ou não, hoje dentro do São Paulo, ou não eu digo para a gestão do Júlio Casares, mas isso é um problema para o clube, é que hoje o São Paulo, já há algum tempo, melhor dizendo, o São Paulo não tem oposição. A oposição do São Paulo é muito rasa, politicamente falando. Então, isso é um problema para o São Paulo e o Casares acaba administrando os grupos políticos. Sabe que eu aprendi muito uma coisa com o Juvenal Juvencio, sobre a história política do São Paulo. São Paulo sempre teve um grande cardeal. A oposição de São Paulo sempre foi muito... Morna. Eu tentando achar um outro termo. Muito fleumática, muito calma. Porque o São Paulo sempre teve grandes cardeais. Desde Manuel Raimundo Paz de Barros, e depois Cícero Pompeu de Toledo, e depois Lauro Natel. Que o Lauro Natel é o pai político do Juvenal. O Lauro Natel foi o cara que Marcelo levou... Portugal Gouveia. Mas assim, até no início dos anos 80, o São Paulo teve uma máquina com o Antônio Leme Nunes Galvão como presidente, e logo depois José Douglas da Lora, que não fez um grande mandato do ponto de vista do futebol, e aí o Carlos Pingaidara assumiu a presidência e foi o aglutinador no primeiro mandato. Conseguiu reagrupar todo mundo. E no primeiro mandato e no segundo mandato, o Antônio Leme Nunes Galvão, que tinha sido presidente da máquina, 80 e 81,
achava que ia ser indicado pelo Aidar para sucessão. E o Aidar indicou o Juvenal. E o Juvenal ganhou a eleição do Antônio Lemos do Galvão por um voto. Um voto. Em 88. Em 88. 87. Para gerenciar 88, 89 e início de 90. E aí o Galvão foi para a segunda eleição para ganhar do Juvenal. E encabeçou a chapa e ganhou a eleição do Juvenal. E tirou o Juvenal da presidência. E, e aí disse, eu não quero ser o presidente. O presidente vai ser o Mesquita Pimenta. E indicou o Mesquita Pimenta, que foi o presidente campeão do mundo. Mas a partir dali, o Antônio Leme Nunes Galvão foi a eminência parda, que era o Laudo Natel antes, por 12 anos. Até que ele morreu em 2001. Ele fez todos os presidentes. Quando o Galvão morreu em 2001, o Juvenal pegou aquilo e virou a grande eminência parda e fez o Marcelo Portugal Gouveia e depois a ele próprio presidente. O Casares era o cara que ia reaglutinar todo mundo. Só que ele pegou o São Paulo num momento político e econômico muito diferente. São Paulo, ele já pegou o São Paulo com problemas políticos que vinham de antes e já pegou o São Paulo com problemas econômicos que vinham de antes. A aglutinação política ele conseguiu fazer, a solução econômica não. Então aqui que está o grande problema, porque em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. E aí entre os resultados em campo, né, a questão econômica vira um bolo. E também há uma discussão também sobre a participação dos sócios na votação para a presidência, né, sobre o quão democrático é o São Paulo para eleger um presidente. Também há uma discussão em torno disso. Falando sobre política, vamos falar sobre CBF, sobre o Ronaldo? Porque ontem o Ronaldo Fenômeno, ele anunciou que desistiu de se candidatar à presidência